O novo vício do século: ser vítima. A era em que sentir é lei. Você não pode mais dizer o que pensa, não porque está errado, mas porque alguém pode se sentir ofendido. Hoje, quem manda não é a verdade, é o que o outro sente sobre ela. Essa é a nova ditadura. Não tem armas, tem gatilhos, não tem censura explícita. Tem pessoas emocionalmente frágeis ditando o que pode e o que não pode ser dito. Se você falar grosso, É tóxico. se você discordar, É agressivo. se você falar com firmeza, é insensível. Hoje, quem não chora é o vilão. Isso não é empatia, isso é controle. A empatia escuta. Essa nova ditadura obriga você a concordar com o sofrimento do outro, mesmo que ele seja inventado, manipulado ou exagerado. Você tem que acolher a dor, mesmo quando ela é usada como chantagem emocional. E se você não aceita isso, você é cancelado, você é odiado. Você é jogado fora. O mundo não quer mais pessoas fortes, o mundo quer gente que obedeça à sensibilidade. O mundo quer gente que obedeça à sensibilidade coletiva. O problema disso é simples: a dor virou argumento. E se a dor virou argumento, então a razão não importa mais. A lógica morre, a verdade morre. Então o que sobra, pessoal? Um tribunal onde a emoção é juíza, promotora e carrasca. Você não é julgado pelo que fez. É julgado pelo que o outro disse que sentiu com o que você fez. A frase da nova ditadura é: se doeu em mim, você está errado. Mas e se o outro usou a dor como escudo? E se a dor dele for só carência? Ou um teatro emocional? Não importa. Você já perdeu. Não há defesa possível contra Eu me senti mal. A nova arma da sociedade é a lágrima. E quem não se dobra ao choro se torna inimigo. Você virou inimigo, cara. Inimigo. A indústria da vitimização. Ser vítima virou poder. E quando a vítima é tratada como herói apenas por sofrer, nasce um problemão, um problema grave. Ser vítima passa a ser desejado. É o que o psicólogo Pascal Bruckner chamou de tirania da penitência. Na Europa do pós-guerra, a culpa pelos erros do passado virou moeda. Ser descendente de vítimas passou a gerar prestígio. Hoje, essa lógica foi sequestrada e transformada num sistema. Quanto mais sofrimento você ostenta, mais poder você exige. E se ninguém te machucou, você cria uma dor. Porque está no topo da hierarquia da dor, da influência, proteção e imunidade moral, é o que os cientistas sociais chamam de capital simbólico da dor. Você pode usar sofrimento como escudo, como arma e até como carreira. Então tem pessoas que vivem nessa carreira, galera. Nos anos 2000, a University Yale começou a estudar um fenômeno curioso entre alunos de elite. Estudantes de famílias ricas e estáveis começaram a se declarar oprimidos emocionalmente. Não por traumas reais, mas por microagressões subjetivas, frases vagas, olhares e tons de voz. Essas feridas não podiam ser reprovadas nem refutadas, mas bastavam para justificar políticas internas, expulsões e censuras. O sofrimento passou a ser autoridade incontestável. Segundo o psicólogo Jonathan Haidt, e isso gerou a geração almofada. Jovens educados a evitar qualquer frustração. O resultado? Pessoas que não desenvolvem resiliência emocional, mas sim o hábito de desabar e exigir reparação pública. A cultura da vítima é alimentada por instituição. Empresas, universidades e até governos começaram a lucrar com isso. Cursos, palestras, selos de ambiente seguro, campanhas de inclusão forçada. Tudo gira em torno de não ferir ninguém, mesmo que isso signifique calar verdades duras. A vítima hoje movimenta o mercado. A indústria do trauma gera produtos, discursos, campanhas. As dores reais perderam espaço para as dores simbólicas, que são mais fáceis de comercializar. E se a dor pode ser vendida, ela também pode ser fabricada. O sofrimento virou Storytelling. Virou capital emocional. Nossa, Thiago, isso é grave. Pessoal, isso é grave. Esse fenômeno tem nome técnico: vitimismo estratégico, termo cunhado em 2019 por estudiosos da University of London. Consiste em usar o sofrimento pessoal como ferramenta de manipulação social. Galera, não estamos falando da dor legítima, tá? Mas do uso tático da dor como chantagem emocional
e política. A vítima exige escuta, mas se recusa a escutar. A vítima exige empatia, mas não oferece responsabilidade. Ela exige respeito, mas não quer ser confrontada. E qualquer crítica vira agressão. A dor virou dogma, e dogmas não se questionam. Quem questiona vira opressor. A morte da verdade. A nova ditadura emocional não persegue fato. Ela persegue quem ousa discordar do que alguém sente. E aqui nasce a perversão. O sentimento vira critério de verdade. Se eu me sentir ofendido, você está errado. Se eu me sentir excluído, você é opressor. A verdade não importa mais. Não importa mais. Só importa a narrativa que me protege da dor. E isso tem nome: subjetivismo radical. Uma corrente que mata qualquer debate porque coloca o indivíduo como centro absoluto do universo. A dor vira escudo contra qualquer argumento. E quando o sentimento se torna soberano, a realidade é obrigada a se curvar. A cultura da vitimização matou a ideia de responsabilidade. E junto com ela matou a ideia de autoconhecimento. Porque quem se vê como vítima o tempo todo nunca precisa olhar para si. Nunca precisa investigar suas falhas, seus excessos, seus enganos. A culpa é sempre do outro, sempre do sistema, sempre da sociedade. E o eu simplesmente vira fantasma. Então essas pessoas não existem. Um rascunho incompleto esperando alguém corrigir sua vida. Mas o que ninguém te conta é: quem vive fugindo da responsabilidade vive fugindo da própria força. Sem responsabilidade, você nunca se torna o dono da sua história. Nunca. A verdade dói, mas é a dor que forma músculo emocional. A cultura emocional atual inverteu isso, transformou o desconforto em violência. E com isso as pessoas passaram a fugir de qualquer confronto real com a realidade. Frustrações normais viraram traumas, pessoal. Erros viraram opressões. Diferenças viraram crimes. É o que o filósofo Alan Bloom alertou nos anos 80. Se as pessoas acreditarem que tudo é ofensivo, deixarão de suportar até a própria existência. Hoje, qualquer ideia que provoque desconforto é censurada. E o resultado, galera, é uma geração que não sabe o que sente, que não sabe o que pensa e não sabe quem é. Porque só descobre quem é quem encara a verdade sem anestesia. Essa morte da verdade tem um efeito devastador. Ela destrói a confiança entre as pessoas. Se tudo é ofensa, ninguém mais fala com sinceridade. Se qualquer discordância é considerada um ataque, o diálogo vira um teatro. Todo mundo finge que concorda. Todo mundo pisa em ovos. E no final, ninguém cresce. Porque crescimento exige atrito. E atrito exige maturidade. Sem verdade, pessoal, a alma humana apodrece em silêncio. E quando a verdade morre, a liberdade morre junto. Porque não exige liberdade real sem coragem para ouvir o que você não quer. A nova ditadura emocional mata a verdade para proteger a vaidade. E o preço disso tudo é alto demais. Gerações inteiras vivendo em bolhas de vidro. Frágeis, ansiosas, desorientadas. A libertação da mente começa com a vergonha de ser manipulado. Você só começa a sair da nova ditadura emocional quando sente vergonha de ter sido manipulado por ela. A vergonha de perceber que por anos você não pensava, só sentia. Você sentia, reagia, se doía, apontava culpados, mas não refletia. Porque pensar dá trabalho, né, galera? E sentir não dá trabalho nenhum. É muito fácil sentir as coisas. O sistema emocional que te controla hoje vem de conforto, não consciência. E foi isso que você comprou. Você confundiu cuidado com fraqueza, empatia com permissão, terapia com autoindulgência. Agora que você percebe isso, tem duas escolhas, tá? Ou continuar culpando o mundo, ou assumir que foi enganado e tomar de volta o controle. Voltar a ser você, cara. Você, mulher. A partir daqui começa o choque real. Você vai sentir culpa, raiva e até humilhação por ter acreditado em tanta besteira emocional, tá? E isso é bom, tá, galera? Porque sem incômodo não existe ruptura. Você precisa romper com a ideia de que tudo que sente tem valor absoluto, que é uma verdade absoluta, que é 100%. Sentimento sem filtro é igual criança com faca. Perigoso, tá, galera? Então você vai aprender a observar como um adulto, a pensar antes de rotular, a se calar antes de acusar, a medir sua dor sem fazer dela uma bandeira. E o principal, a desconfiar de toda emoção que te dá poder imediato, porque provavelmente é manipulação.
e não evolução. O que acontece quando você começa a se libertar? Você para de buscar aplausos por ferida e começa a buscar força. Você assume que tem traumas, sim, mas que eles não definem quem você é. Você começa a trabalhar a sua mente como um músculo com disciplina. Cria um vocabulário emocional adulto, aceita desconforto como parte do processo. E aí você começa a entender, galera, que a vida é feita de regras que não vão te agradar, mas que você precisa obedecer para crescer. A realidade não vai mudar para caber no seu emocional. É o seu emocional que tem que amadurecer para viver a realidade. A verdade é simples, mas brutal. Você não precisa de mais acolhimento. Você precisa de espelho. Você precisa se olhar no espelho. Precisa olhar para si e reconhecer onde você se entregou, onde que foi preguiçoso, onde preferiu a narrativa da dor ao invés da construção da identidade. Essa ditadura emocional só existe porque você entregou sua mente em troca de aceitação. E agora a liberdade cobra caro. Ela exige que você abandone a versão mimada de si mesmo e comece então a construir a versão mais forte, sabe? A versão mais lúcida, mais consciente. E é aqui que começa a nova era. Não do sentir descontrolado, mas da razão madura, da mente que se constrói depois da mentira.